No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 33, disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos irmãos, eu faço aqui uma menção para vocês nesta palavra que está nos alertando. Que morte é esta? Que morte é esta ao qual a Escritura ela vem nos alertando, né? Essa morte não está falando da morte física do nosso corpo, porque esta morte, independente de você pecar ou não, independente de você ser mais santo, ser o homem ou a mulher mais santo do mundo, você vai morrer. Pode ter certeza disto. Aqui esta palavra está nos falando, nos ensinando sobre uma outra morte. É uma separação do homem para com Deus. O pecado, quando nós cometemos pecado, o salário que nós vamos receber é a morte, mas a morte espiritual. É a morte que nos separa de Deus. É a morte que realmente nos leva a ter uma vida eterna nas profundezas da escuridão. Então, a Escritura aqui ela é muito enfática a nos orientar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero dizer que todos nós vamos morrer. Todos nós, independente da classe social, da religião ou crença. Este corpo, um dia, ele vai voltar para o pó. Ele vai voltar para a terra. E a sua alma vai deixar de existir. Mas o seu espírito vai voltar para Deus. E o seu corpo vai estar na memória de Deus. E você vai ser chamado novamente para a ressurreição dos mortos. Aí haverá uma segunda morte, aonde será mostrado para você todo o seu pecado. Tudo de ruim que você fez nesta terra. E então, você será pago de acordo com o seu trabalho. O seu salário, aí vai ser o salário da morte, que é o pecado, ou o dom gratuito de Deus, que é um presente, que é a vida eterna. Então vamos fazer uma escolha. Escolher o dom gratuito de Deus. Escolher a vida. Deus está falando aqui não desta vida. Deus está falando aqui de um dom gratuito de vida eterna, mas é uma outra vida. É uma vida que nós não vamos mais passar por um processo de morte. Esse corpo, ele vai voltar ao pó, mas Deus já tem preparado uma ressurreição e um corpo de glória para cada um de nós. Portanto, pense bem nisso. O salário do pecado ele é a morte. A morte, que é aonde Jesus está falando aqui, é uma vida eterna sem Deus, separado nas trevas, junto com Satanás e seus demônios, porque eles também estão condenados a esta morte eterna.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos fazer essa escolha prática em nossas vidas. Vamos deixar todo o espírito de religião, todo o espírito do engano. Vamos nos aproximar de Deus para que nós possamos conseguir e conquistar a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida. Que esse dom, esse presente, esteja disponível para mim e para você. Que nós não venhamos ser enganados, a cair na morte eterna. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a todos.